Fala pessoal, beleza? Hoje nós vamos falar de um conceito muito importante da física, que são as forças. Hoje nós encontramos esse conceito em diversas situações do dia a dia, em vestibulares, se você estuda uma engenharia, estuda um técnico, você vai encontrar esse conceito. Então hoje a gente vai trinchar o que é, falar de uma maneira simples, mas que a gente possa entender e assim conseguir aplicar no nosso dia a dia e aonde precisa ser aplicado, né? Bom, vamos lá, vamos para a pergunta básica. O que são as forças? Bom, forças são qualquer uma entidade, né, que a gente deu um nome, que muda a velocidade de um corpo. Ou seja, se eu tenho um corpo, essa bolinha aqui, ó, ela está vindo e ela tem uma velocidade v. V. A bolinha tem uma velocidade v, mas vamos chamar de v0. E depois de um determinado tempo, vamos supor aqui que passou 10 segundos. 10 segundos, a mesma bolinha tem uma velocidade VF. Ou seja, a velocidade da bolinha mudou. Por quê? Esse o porquê é o que a gente dá o nome de uma força. A força é capaz de fazer a velocidade desse corpo alterar. Ou seja, força. Deixa eu focar aqui, desfocou. Beleza, voltou. Força é capaz de produzir uma aceleração em um corpo. Vamos escrever isso. O que são forças? A gente vem aqui, ó. O que são forças? Forças são algo que muda a velocidade do corpo, que altera ou faz o corpo variar, ou seja, produz uma aceleração. Produz uma aceleração no corpo, uma aceleração a um corpo. Essa é a definição de força se você precisar. O que são forças? São algo que produzem uma aceleração. Escrevi errado aqui, pessoal. Que produzem uma força são algo que produzem uma aceleração no corpo. Pera aí, desfocou de novo, desfoca toda hora esse negócio. Força são algo que produzem uma aceleração no corpo. Ou seja, se o corpo mudou de velocidade do nada, porque, por exemplo, um corpo está caminhando no espaço. O espaço é sempre o lugar onde nós normalmente nós colocamos os corpos para dar esses exemplos. Fica bem mais fácil de entender. Um corpo está flutuando tranquilamente no espaço com velocidade v0. Essa bolinha mesmo, ela está no espaço. Vamos colocar aqui. Está no espaço. Vou colocar dentro de uma caixinha aqui esse sistema. A bolinha está no espaço. Se ela mudou de velocidade, eu posso afirmar com certeza que houve uma força sobre ela. Mas tá, e quais são as leis que essas forças obedecem? Por que eu posso saber como que essa força produz uma aceleração nesse corpo? Posso sim, aí a gente vai ver como que funcionam essas leis. Primeiro, nós temos o nome dessas leis que relacionam forças, são chamadas as leis de Newton. Aqui, ó. Leis de Newton. E quais são essas leis, né, que são tão importantes? Bom, essas leis elas praticamente dizem como a dinâmica dos corpos funcionam, como por que um corpo se mexe, tudo. Então vamos entender lei por lei, vamos com calma, vamos tranquilo. Fica aí comigo, vai dar tudo certo. Vamos lá. Primeira lei. Opa! Primeiro que eu saiba essa bolinha em cima, né, pessoal? Vamos lá. Primeira lei. Bom, a primeira lei nos diz que todo corpo que está, ou seja, parado, a primeira lei funciona para corpos em movimentos ou parado, se não houver forças resultantes sobre ele, ele vai continuar na mesma velocidade, ou seja, não vai haver um VF, vai continuar em zero mesmo depois de 10 segundos. Primeira lei, e ela tem um nomezinho para ficar mais fácil de decorar, para conseguir aplicar melhor. O nome dela é lei da inércia. Inércia. Aqui, ó. Pronto, lei da inércia, a primeira lei de Newton.
Aí para você que é um cara que gosta um pouco mais de matemática, assim como eu, ela tem sua fórmula matemática também, que é o seguinte. Ela pode ser escrita como: se eu tenho uma força resultante e ela for igual a zero, significa, ou portanto, que é esse triângulozinho assim, sua aceleração vai ser igual a zero. Não teve aceleração, a velocidade manteve a mesma. Assim eu posso escrever a primeira lei da inércia. Opa, desfocou de novo, cara. Aí não, tá me sacaneando. Bom, e a gente pensa, o que a gente pode fazer com isso? Por enquanto nada, mas a gente vai chegar lá. Mas aí, só que a gente já tem um conceito importante, que é, se corpos tiverem força, a velocidade é a mesma. Mas até aí não nos ajuda tanto. Vamos para a segunda lei. Deixa eu limpar aqui. A segunda lei, ela já é um pouco mais importante e também é um pouco mais conhecida, porque ela tem a sua fórmula matemática como seu enunciado. Só que, vamos com calma, ela chama lei da... Na verdade, ela não é lei, ela é princípio fundamental da dinâmica, ou lei fundamental da dinâmica. Lei fundamental da dinâmica. Bom, esqueci do pontinho aqui. Então vamos lá. O que essa lei quer dizer pra gente? Por que ela tem esse nome todo eloquente, fundamental assim? Bom, vamos lá. Lembrando que aqui a dinâmica é porque os corpos andam, porque eles se mexem, diferente da cinemática, que é como que os corpos se mexem, como que funcionam essas variações, etc. A dinâmica, ela sempre quer tratar o porquê que eles funcionam, por que essa bolinha mudou de velocidade, entendeu? Ou se ela estava parada, por que ela começou a ter uma velocidade? E assim nós usamos, e ela normalmente traduzida como a força resultante de um sistema tem que ser igual a sua massa vezes a aceleração do sistema. Ou seja, aqui nós temos, aqui esse caso é o melhor que tem. Não é o melhor, mas é o que é o mais fácil de explicar. Eu tenho uma bolinha no espaço. Essa bolinha está aqui tranquila no espaço. Ela tem uma V0. Essa V0, se ela não tiver força nenhuma sobre ela, se a resultante for zero, a aceleração dela é zero, ela ainda ia ser V0 aqui. Ou seja, então por que aconteceu essa aceleração, que ela mudou de velocidade? É por causa da força ser igual a massa vezes a aceleração. Ou seja, alguma coisa aconteceu com ela. Vamos supor, vou dar um exemplozinho bem besta. Ela entrou num campo gravitário. Por causa da força da gravidade de um planeta, mudou a velocidade dela. Depois a gente vai discutir essa parte da gravidade um pouco mais pra frente, mas por isso é um princípio fundamental da dinâmica, porque ele explica por que as coisas mudam de velocidade, dependendo do caso. E aqui é um sistema bem simples, e depois a gente vai ver como que ele se encaixa nos diagramas. Calma lá, a gente vai ver tudo aqui. E agora vamos para a terceira lei. A terceira lei, que eu tenho que admitir, ela é um pouco difícil de ser compreendida, porque ela envolve alguns conceitos que às vezes não fazem todo sentido. Então eu vou tentar deixar o mais claro para vocês e a gente vai entender. Bora lá. Ela chama lei da ação e reação. Da ação e reação. Aí você pensa, pô, por que tem esse nome e tal? Bom, o nome dela é bem autoexplicativo. Diferente das outras, o nome dela é bem autoexplicativo. Eu vou escrever ela na fórmula matemática, depois a gente destrincha ela para ver o que ela significa. Na sua fórmula matemática, a lei da ação e reação diz que uma força que atua de um ponto A até um ponto B tem que ser igual a uma menos força que atua do ponto B até o ponto A. Aí você pensa, pô, o que significa? Às vezes é um pouco difícil. Por que tem sinal de menos? Vamos lá. Aqui, ó, vou desenhar um plano cartesianozinho básico, tá? Bem simples, bem mais ou menos, porque eu até tô sem uma régua aqui, então eu vou ter que desenhar na mão. Vamos lá, a gente puxa aqui, ó, um eixo X e um eixo Y. Normalmente é o inverso, tá? Eu não sei porque eu fiz assim, mas normalmente é o inverso. Vou até mudar aqui, confundir. É muita coisa, gente, para se pensar, às vezes a gente acaba se perdendo. Vamos lá, eixo Y, que é o eixo normalmente da vertical, e o eixo X, tranquilo, que é o eixo da horizontal. Vamos supor, agora vamos colocar esse sisteminha aqui, ó. Vocês vão ver que legal que vai ficar. Eu tenho uma bolinha aqui. E agora a gente vai colocar uma parede. Vamos desenhar isso daqui.
eu tenho uma bolinha que ela está vindo com velocidade v. V0 aqui. Só que, para um próximo exemplo, ela vai bater numa parede. Quando a bolinha bate na parede, eu não sei se vocês já pararam para pensar, mas por que a bolinha volta? Não é uma coisa a se pensar. Bom, a bolinha volta porque quando essa bolinha bate na parede e ela precisa voltar, não é que ela precisa, é por causa da terceira lei. A terceira lei, ela nos mostra claramente isso daqui. Ó. Imagina, agora vamos desenhar o tempo, o exato momento em que a bolinha bateu na parede. Ou seja, está encostada aqui, ó. Como nós podemos escrever essa situação aqui? Usando essas mesmas setinhas, que são os vetores, que nós usamos na física, na matemática, e eles nos ajudam muito. Bom, vamos lá, usando esse método das setinhas e dos vetores, vamos descrever. Eu tenho a bolinha aqui, vindo para cá, e essa bolinha sofreu uma velocidade, ela sofreu uma alteração de velocidade, lembra? Que ela ficou mais rápida? Só que, por causa da terceira lei, eu sei que a parede também vai fazer uma força na bolinha, assim, ó. Aí você fala, putz, e agora? O que vai acontecer? Bom, se as forças forem iguais, por exemplo, se a bolinha não tiver uma aceleração, normalmente é isso que acontece, a bolinha não tem uma aceleração, igual aqui. Ou seja, não tem nenhuma força sobre ela. Quando ela bater na parede, ela vai voltar, claramente, porque a reação da parede vai ser mais forte, vamos dizer assim. Só que, se a bolinha tiver uma força, ou seja, tá com uma aceleração constante, o que vai acontecer? Ela vai vir, vai bater e vai ficar parada. Já deve ter acontecido isso com vocês. Você jogar uma bolinha na parede e ela bater na parede e ficar parada. Bom, por que isso acontece, né? Vamos calcular aqui. Agora a gente vai mexer um pouquinho com o calculador. Com calculadora não, com o cálculo. Vamos lá. O que aconteceu aqui? Pode ver que a gente tem duas setinhas. Agora vamos trazer essa situação para cá. Deixa eu desenhar certinho aqui, ó, para ficar um negócio bonito, né? Tá o eixo X. Aqui a gente está mexendo só com uma dimensão, que é o eixo X. A gente nem precisaria do Y. Só coloquei para nos centralizar melhor. Vamos lá. O que aconteceu aqui? Ó? A bolinha veio e bateu. Nesse exato momento que ela bateu, vamos fazer esse desenho aqui, que é o ponto zero. E aqui, ó, tem essa setinha. E aqui tem o outro vetor de força, que é a força da bolinha. Aí vocês pensam, como que a gente vai calcular isso? Até então, antes da terceira lei de Newton, a gente não podia calcular isso. Só que, como a gente tem que essa força, lembra a força da bolinha que está vindo? Ela está vindo com uma força aqui, ó. Bum. De A em B. Para ficar mais simples, ficar mais bonito, olha aqui só. De A em B. Depois de A em B. B é a parede, A é a bolinha. Então, essa força de A em B, ela é igual a menos a força de B em A, que é a força que a parede vai fazer na linha. Só que, como elas têm que ser iguais, eu posso falar que isso daqui é zero. Por quê? Se eu tenho... vamos usar o exemplo de F mesmo, que é mais fácil, né? Peraí, deixa eu apagar isso daqui. Se eu tenho uma força F